Cumprimento, meus amados irmãos, com paz do Senhor. Com alegria e gratidão a Deus, estou gravando a leitura diária da nossa lição 14, leitura diária de sexta-feira, da nossa revista de adultos, editada pela CPAD, nesse terceiro trimestre do ano de 2024. Estamos estudando até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. O comentarista desse trimestre é o amado pastor Wagner Gabi. O nosso texto está na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 9. O tema para o nosso breve comentário: a vontade de Deus é que ninguém se perca. Leamos então o nosso texto sagrado, repetindo, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas a longanimidade para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O apóstolo Pedro, exortando os crentes a confiarem nas promessas do Senhor Jesus e não se deixarem confundir com as dúvidas que alguns lançavam sobre a vinda do Senhor. Vejamos nesse mesmo capítulo, versículos 3 e 4. Diz o apóstolo: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, versículo 4, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram ou morreram, a mesma palavra, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Não foi só nos dias do apóstolo Pedro que surgiu esse grupo de escarnecedores da palavra de Deus. Em nossos dias já se ouviu de alguns pretensos pregadores da palavra de Deus que não haverá arrebatamento da igreja, nem vinda do Senhor. O apóstolo afirma no versículo 9 que o Senhor não retarda a sua promessa. Deus não retarda nem adianta. Tudo se cumprirá no tempo certo, por Ele mesmo estabelecido. Deus não deseja que alguns se percam. Ele dá tempo para que crentes descuidados se despertem e se preparem para a vinda do Senhor, e pecadores se arrependam dos seus pecados e sejam salvos. Deus não deseja que alguns se percam. É dever ou mesmo obrigação de todos os salvos falar de Jesus aos pecadores, exortando-os a se arrependerem de seus pecados e entregarem suas vidas a Cristo para serem salvos. Além de falar de Jesus, é também nosso dever ou obrigação apoiar a obra missionária, contribuir com missões e orar pelos missionários. Eu e todos meus amados irmãos podemos dizer com alegria que somos salvos. Jesus encravou na cruz a cédula que era contra nós em suas ordenanças. Está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículos 13 a 15. Leiamos então o texto sagrado. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, e havendo riscado a cédula que era contra nós em suas ordenanças,
a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Lemos também o versículo 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Não sejamos egoístas. Trabalhemos e oremos pela salvação dos pecadores. Esse é o desejo de Deus e deve ser o nosso também. Amém. Pastor José Serafim de Oliveira.